Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra Conversa de Refugiados, do grande escritor, poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Sem mais então, passemos a palavra a Bertolt Brecht para que ele nos desvele as Conversas de Refugiados. Essa obra que foi inicialmente publicada em 1961. Vamos lá, gente. A fúria da guerra havia devastado metade da Europa. Nessa mesma época, dois homens estavam sentados no restaurante da estação ferroviária de Helsinki, na Finlândia, e falavam de política, tomando sempre o cuidado para olhar ao lado. Um deles era alto e rechonchudo e tinha as mãos alvas. O outro era atarracado e tinha as mãos de um metalúrgico. O grandalhão mantinha erguido o copo de cerveja, que seus olhos atravessavam. Ziffel era físico, o outro se chamava Kalle. O homem mais ordeiro, diz Kalle, que conheci na vida, foi um sujeito que se chamava Schieffinger, soldado da SS, a Schutzstaffel, inicialmente a tropa paramilitar nazista, que depois se tornou um Estado dentro do Estado e que foi a organização responsável pelo horror da solução final para a questão judaica, o Holocausto, em meio ao Estado nazista. Esse Schieffinger, soldado da SS no campo de concentração de Dachau, contava-se dele que não permitia a namorada se movimentar noutro dia que não fosse o sábado e noutro horário que não fosse a noite, nem mesmo por descuido. Na taverna, ele não podia pôr a garrafa de limonada na mesa se a base do vasilhame estivesse molhada. Quando nos açoitava com um chicote de couro, agia de modo tão consciente que os vergões que ele causava obedeciam a um padrão que, submetidos a um teste, seriam milimetricamente aprovados. O sentido da ordem era-lhe de tal maneira entranhado que ele preferiria não açoitar a fazê-lo de forma desordenada. Aqui Brecht disseca a psicologia do próprio fascismo, esse entranhamento do autoritarismo na condição mais comezinha do ser. Vejam vocês. A principal razão, prossegue aqui o Kaller, a principal razão para que a ordem seja observada é de natureza pedagógica. O homem não pode executar certas tarefas se não o fizer de modo ordeiro. Refiro-me aqui às ordens absurdas. Faça um prisioneiro cavar uma vala e então novamente a soterrar e em seguida voltar a cavá-la e deixe-o fazê-lo da maneira mais desleixada, como lhe der na telha. Ele se tornará louco ou rebelde, o que dá no mesmo. Se, porém, ele for instado a segurar a pá dessa ou daquela maneira, a não a enterrar um único centímetro mais fundo, e se uma linha for esticada, demarcando o ponto onde ele deve cavar, de modo que a vala tenha uma medida exata, e se novamente, ao soterrá-la, zelar para que o terreno fique tão plano como se nenhuma vala houvesse sido escavada, então o trabalho poderá ser executado e tudo vai andar na linha, como diz a expressão popular. Tive um auxiliar de laboratório, o Sr. Zeisig, que mantinha tudo em ordem, e isso lhe dava muito trabalho.
arrumava as coisas continuamente. Quando separávamos alguns aparelhos para um experimento qualquer e éramos chamados ao telefone, antes de retornarmos, ele já tinha posto tudo de volta em seu devido lugar. E toda manhã as mesas brilhavam de tão limpas, ou seja, as folhas com nossos apontamentos haviam desaparecido para sempre na lata de lixo. Mas ele se esforçava e por isso não podíamos fazer nada. É claro que dizíamos alguma coisa, mas com isso cometíamos uma injustiça. Quando algo desaparecia novamente, quer dizer, quando o ambiente havia sido arrumado, ele olhava para um de nós com seus olhos transparentes, nos quais não se percebia um único grão de inteligência. Tínhamos pena dele. Nunca imaginei que o Sr. Zeisig pudesse ter uma vida privada, mas ele tinha. Quando Hitler chegou ao poder, descobriu-se que o Sr. Zeisig havia sido o tempo todo um velho combatente. Na manhã do dia em que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, ele disse, muito cuidadosamente, enquanto eu pendurava meu casaco: senhor doutor, agora haverá ordem na Alemanha. E o Sr. Zeisig manteve a palavra. Vejam vocês aqui uma genealogia da barbárie, do autoritarismo, mais uma vez escavada com o psiquismo aqui das personagens nomeadas por Brecht. Não precisamos do apetite, já temos a fome. Sei que a qualidade de nossas escolas é frequentemente questionada. Seu admirável princípio não é reconhecido nem apreciado. Ele consiste em, na mais tenra idade, introduzir o jovem no mundo tal como ele é. Sem rodeios e sem que muita coisa lhe seja dita, esse jovem é atirado num charco imundo, nade ou engula a lama. Os professores têm a abnegada missão de encarnar tipos básicos da humanidade, com os quais mais tarde o jovem terá de se haver na vida. O jovem tem aí a oportunidade de estudar a rudeza, a maldade e a injustiça. De 4 a 6 horas por dia. Por uma lição como essa, nenhum dinheiro seria demasiado, mas é administrada gratuitamente, às expensas do Estado. Na escola, o jovem depara o bruto em configurações inesquecíveis. Este possui um poder quase ilimitado, provido de conhecimentos pedagógicos e da experiência de anos. Forma o aluno, então, à sua imagem. O aluno aprende tudo aquilo que é necessário para progredir na vida. São as mesmas coisas de que necessita para progredir na escola. Trata-se de fraude, simulação de conhecimentos, capacidade de se vingar impunemente, rápida apropriação de banalidades, adulação, servilismo, prontidão para entregar seus iguais aos superiores, etc., etc. O mais importante, contudo, é o conhecimento do ser humano. Ele é adquirido na forma de conhecimento sobre o professor. O aluno deve reconhecer as debilidades do professor e saber tirar proveito delas. Caso contrário, jamais poderá impedir que se lhe enfie goela abaixo uma verdadeira algaravia de instruções inúteis. Nosso melhor professor era um homem alto, excepcionalmente feio, que na juventude se empenhara por uma carreira universitária e fracassara. Essa decepção fez com que se desenvolvessem por completo todas as forças que ele abrigara de modo latente. Gostava de nos submeter a um exame imprevisto e soltava pequenos gritos de prazer quando não sabíamos as respostas. Fazia-se quase que ainda mais odiado pelo hábito de,
2 ou 3 vezes durante a aula, pôr-se atrás da grande mesa e tirar do bolso do casaco um pedaço de queijo não embrulhado, que ele mastigava enquanto prosseguia com as lições. Ensinava química, mas daria na mesma se nos ensinasse a desmanchar novelos de lã. Como os atores que se valem de uma fábula, utilizava a matéria da aula para se exibir. Sua missão era tornar-nos homens e mulheres. E não se saía mal. Não aprendemos nada de química com ele, mas aprendemos bem a maneira de nos vingarmos. Todos os anos vinha um inspetor de ensino que, segundo nos diziam, queria saber como estávamos aprendendo. Sabíamos, porém, que ele queria ver como os professores ensinavam. Certa vez, quando voltou à nossa escola, aproveitamos a oportunidade para liquidar o professor. Não respondemos a nenhuma das perguntas e permanecemos sentados, feito idiotas. Nesse dia, o sujeito não demonstrou nenhum prazer diante de nosso fracasso. Teve então uma icterícia, ficou doente por longo tempo e, ao retornar, jamais voltou a ser o velho comedor de queijo. O professor de francês tinha outra fraqueza. Venerava uma deusa maligna, cobradora de terríveis sacrifícios: a justiça. O mais habilidoso em tirar proveito disso era meu colega B. Durante a correção dos trabalhos por escrito, de cuja avaliação dependia a progressão para a próxima série, o professor costumava anotar numa folha em separado o número de erros havido ao lado do nome de cada um de nós. À direita dessa coluna apresentavam-se as respectivas notas, de modo que ele tinha uma boa visão geral. Por exemplo, 0 de erros resultava em I, a melhor nota. Em 1, na verdade, a melhor nota. 10 erros resultavam em 2. E assim por diante. Nos trabalhos, os erros eram sublinhados com tinta vermelha. Valendo-se de um canivete, os inábeis tentavam por vezes apagar alguns traços dos vermelhos e ir à frente da classe para mostrar ao professor que o número total de erros apontados era inexato, maior do que o real. O professor apenas tomava o papel, segurava-o de lado e notava os pontos lisos surgidos a partir do polimento feito com a unha do polegar sobre a superfície raspada. B procedia de outro modo. Em seu trabalho, já corrigido, sublinhava com tinta vermelha algumas passagens absolutamente corretas e ia à frente, ofendido, perguntar onde estava o erro. O professor tinha de admitir que não havia nada incorreto, vendo-se obrigado a apagar seus traços vermelhos e reduzir o total de erros anotados em sua folha. Com isso, naturalmente, alterava-se também a nota. Há de se reconhecer que, na escola, esse aluno havia aprendido a pensar. A grande ironia brechtiana. O Estado garantia a vitalidade da aula de maneira muito simples. Como cada professor tinha de apresentar apenas uma determinada quantidade de conhecimentos, e isso ano após ano, tornava-se completamente indiferente em relação à matéria dada. E assim ela não o desviava de seu objetivo principal: gozar a vida diante dos alunos. Todas as suas frustrações privadas, aflições financeiras e infortúnios familiares, o professor resolvia em sala de aula, envolvendo seus alunos. Livre de qualquer interesse pela matéria, o professor podia concentrar-se na tarefa de formar o espírito dos jovens e de lhes ensinar todo tipo de fraudes. Assim, preparava-os para adentrar um mundo onde encontrariam justamente pessoas como ele, mutiladas, avariadas, bem curtidas pela vida. Ouvi dizer que as escolas de hoje, ou pelo menos uma parte delas, organizam-se com base em princípios distintos daqueles de meu tempo,
a época ali do pré-Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Esse é o contexto sobre o qual fala o Ziffel, o físico aqui da história Conversa de Refugiados. As crianças de hoje seriam tratadas com justiça e sensatez. Se assim for, lamento profundamente. Na escola, aprendíamos coisas como a diferença entre as classes sociais, que eram objeto de uma disciplina. Os filhos da gente bem de vida eram mais bem tratados que os filhos da gente que trabalhava. Se essa disciplina fosse retirada da grade curricular das escolas de hoje, apenas a vida ensinaria aos jovens essa diferença, que é sumamente importante. Tudo aquilo que poderiam ter aprendido na escola, no convívio com os professores, iria, na vida lá fora, que é tão diferente, levá-los às ações mais ridículas. Seriam engenhosamente iludidos sobre o modo como o mundo iria se portar diante deles. Iriam esperar fair play, jogo justo, estima e interesse, e seriam entregues à sociedade completamente mal informados, desarmados e indefesos. Lembro-me de que, já no primeiro dia de aula, recebemos uma bela lição. Ao entrarmos na sala de aula, limpos, carregando uma mochila e com nossos pais já despachados, fomos colocados de pé junto à parede. Então o professor ordenou: procure cada um o seu lugar. E corremos para as carteiras. Como houvesse um lugar de menos, um dos alunos não achou o seu. E, depois que os demais se haviam sentado, ele se deteve no corredor entre as carteiras. O professor flagrou-o ali parado e lhe deu um bofetão. Tivemos a excelente lição de que não se pode ter má sorte. Pessoal, esse texto do Brecht é seminal para mostrar a sociogênese, a psicossociogênese do autoritarismo, a introjeção da psicologia de massas do fascismo no próprio seio da escola e em outros logradouros da sociedade, como vocês estão vendo. Ou Deus é bom, ou é todo-poderoso. Aí está o moderno cinismo. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do texto de Bertolt Brecht, esse grande dramaturgo, poeta e escritor alemão, numa análise, numa psicogênese do autoritarismo, com Conversas de Refugiados. Bertolt Brecht, autor alemão, Conversas de Refugiados, obra-prima de 1961. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo com o Vassoler e dos vídeos das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo de leitura literária, pessoal, e tchau, tchau!